E nós estamos passando por momentos difíceis. Então nós vimos semana passada esta dificuldade e nós vimos a questão do tema, uma nova ótica, e hoje nós vamos continuar com uma nova ótica, mas o subtema é crescendo no Espírito. Semana passada é a minha visão de reino, qual a minha perspectiva de vida. Hoje nós estamos falando, então vamos iniciar falando sobre o crescimento no Espírito. Meu irmão, minha irmã, crescer no Espírito é um desafio. Você só fica firme no Senhor se você estiver ligado a Ele. E qual é a nossa ligação a Deus hoje? É Jesus Cristo, ok? Mas o que nos liga, o que nos move, o que nos traz motivação de estarmos aqui, se não for o Espírito Santo tocando no nosso coração? Então, meu irmão, nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos as coisas que Deus manda, nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, no finalizar dessa mensagem, os frutos do Espírito, de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Crescer no Espírito Santo é muito importante. Semana passada nós vimos então a vida em Cristo, a servidão a Cristo e ao seu próximo. Uma pessoa que tem um propósito de vida, que entende e observa a vida em Cristo, a vida em Deus, ela é uma pessoa que serve a Cristo e ao próximo. A vida em Cristo. Nós vimos que Paulo, ele traz esta introdução, aonde Paulo e Timóteo estavam juntos e ele se intitula servos. Então, nós vimos semana passada versículo 1 e 2, a nossa introdução. Servos. Então, a vida em Cristo é uma vida de pessoas que são, isso mesmo, Rosinha, servos. Bom? Pessoas que são servos, e servos de Cristo e servos uns dos outros. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Cristo é a nossa referência, então nós devemos também servir. Nós vimos semana passada também sobre a minha visão, e a minha visão deve ser a santidade em Cristo. Lembra-se que eu falei sobre santidade? O que é ser santo? O que é a santidade, a palavra santo? Isso, santo, separado. Então, as pessoas, elas misturam a questão da santidade, mas o fato é que a palavra santo significa em português separado. Não quer dizer que aquela pessoa não tem erros, mas ela é separada para algo muito maior, que é estar em Cristo, porque os santos em Cristo. Nós vimos aqui também no texto da semana passada, quando Paulo ele chama os crentes em Filipos de santos em Cristo. E aí hoje nós vamos ter uma sigla para falar: GCEA. Mas o que é isso, pastor? Então, gratidão, colaboração, execução e amor. Está pequenininho, né? Mas vai melhorar. Então deu um zoom. Então nós temos aí, primeira coisa que nós vamos falar é sobre gratidão. Meu irmão, minha irmã, gratidão é a chave que abre muitas portas. Nós temos uma chave, está até aqui no meu bolso. Eu não sabia, mas essa chave aqui, ela abre essa porta aqui e abre aquela porta lá. Eu não sei se é a mesma chave que abre aquela porta. É a mesma? Então, uma chave que abre várias portas. E a gratidão é como uma chave que abre várias portas.
Obrigado, irmão José, pela água. Você vai para o céu, meu irmão. Não pela água. Semana passada esqueci de agradecer a irmã Kelly. Então já hoje eu já agradeci ela. E agora eu quero falar na frente da igreja que a irmã Kelly trouxe a água semana passada. Muito obrigado pela água. Você vai para o céu, Kelly. Mas não pela água, por Jesus Cristo. Tá bom? E então, gratidão. Quando nós damos alguma coisa, a gente não quer receber nada em troca. Pelo menos assim deve ser. Mas não é gostoso quando a pessoa agradece? Meu irmão, minha irmã, não é interessante quando você fala assim: eu vou ajudar o irmão Givaldo com algo que ele está precisando, vou lá e ajudo, e você vê no semblante dele a felicidade de receber aquilo que para você muitas vezes é algo pequeno. Às vezes, eu fico imaginando, né? Quando a gente recebe um presente que a gente não espera, a gente não fica feliz? Fica muito feliz. Algumas semanas atrás, porque eu comprei um tênis novo, e aí eu falei: olha, eu tenho 2 tênis aqui que ainda está utilizável, mas enquanto eu ficar com esses tênis aqui, eu vou só acumulando tênis. Quem tem tênis acumulado em casa que não usa mais, que está lá, uma vez ou outra que não usa? Tem alguém? Ó, aqui. E aí eu falei: não, eu não vou ficar com esse acúmulo aqui. O que eu vou fazer? Perguntei para o meu cunhado, falei: qual calçado dos meninos? Então o Samuel usa o mesmo número que eu. Falei: não, vou dar esse tênis aí, pelo menos eles podem ir para a escola de tênis, né? E não é que estava precisando? E aí era um tênis que ia ficar encostado, que ao invés de eu ficar com algo encostado, eu pude abençoar a vida de outra pessoa. Eles ficaram muito felizes. Ele ficou muito feliz, né? E o Guinho falou assim: ele está precisando mesmo. Né? Então é isso, irmãos. Você poder abençoar não é que não prestava mais. Prestava. Você não podia comprar, não precisava comprar um tênis novo. Mas eu queria comprar um All-Star. Não, fiz propaganda. Eu queria comprar um All-Star para mim. Né? E aí eu falei: se eu ficar com All-Star, eu vou querer usar os outros também. E eu posso abençoar alguém enquanto há tempo. E abençoei. E ele foi tão grato que, se eu puder abençoar amanhã, o que eu vou fazer? Vai receber. Entende? Agora, quando você dá algo e a pessoa: eu não pedi. Espera um pouquinho que eu vou falar sobre isso. Desculpa. Tem uma pessoa, eu não vou falar o nome, obviamente, por questões éticas, que recebeu uma bênção. E por não é um acaso, mas por um motivo ou outro, a pessoa disse o seguinte: eu não pedi. Qual que é a palavra, irmão? Anjo. É ingrato, né? Não é triste quando você recebe uma notícia: eu não pedi. Imagina então, a irmã Edna vai entregar a cesta básica para algum irmão, uma irmã que está precisando aqui na igreja. Ela entrega com todo amor, né? Tem um trabalho aqui da cesta do amor. É bíblico a gente ajudar aquele que está precisando. Aí a irmã Edna vai lá, entrega as cestas, e aí chega a pessoa e fala assim: mas Edna, eu não pedi. Qual vai ser a sua reação, Edna? Não é tristeza? Eu não pedi. Mas às vezes nem fala, mas o jeito de fazer as coisas do dia a dia. Meu irmão, eu fico feliz quando eu vejo a Kátia aqui, porque a gente vê a gratidão dela no trabalhar da igreja. E eu ainda preciso conversar com ela mais uma vez e falar: olha, não, Kátia, o pedido incessante
do Jacozinho era pela sua vida e pela sua firmeza nos caminhos do Senhor. Quem sabe isso não motiva ela a ficar firme nos caminhos do Senhor, porque ele sempre pediu, toda quarta-feira, ore pela minha esposa. Hoje ele está com o Senhor, mas que pelo menos a oração dele seja respondida após a sua morte. E cabe a nós, como igreja, fazermos o quê? Apoiar e buscar e orientar e deixar isso claro para ela. Quem sabe isso motiva. Não que deve motivar, mas o Espírito Santo ele tem mais ação, porque a palavra de Deus diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, né? Para a gente dar lugar, vazão ao Espírito Santo, para que ele possa agir nas nossas vidas. E nós iniciamos aqui então a mensagem falando sobre o Espírito Santo, sobre encher-se, né? A vida cheia, crescendo no Espírito. E quando nós crescemos no Espírito, é isso, é deixar as coisas acontecerem de fato, que Deus é glorificado, porque a nossa existência, ela só existe, obviamente que é uma redundância, mas a nossa existência, as nossas pessoas, elas só existem para a honra e glória do Senhor. Nós não merecemos nada, mas Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele nos dá oportunidade de emprego, Ele nos sustenta. Mas nós muitas vezes somos infiéis, mas Ele é fiel, Ele permanece fiel e Ele está pronto a nos abençoar. E a nossa forma de entender isso é a gratidão. Eu disse aqui, dei o exemplo do tênis, mas você recebeu algo valioso de Deus e você não esperava, que é a salvação em Cristo Jesus. E qual é a sua gratidão? Quais são os atos de gratidão? Qual é o meu ato de gratidão? Eu recebi a visita de um casal ontem e a esposa chegou lá e falou: pastor, não sei como que toda vez que eu venho para cá eu fico com náusea. É tanta lombada, os irmãos foram no culto de oração, no culto lá em casa, lembra? E aí, menino? É muita lombada, hein? E aí quem vai do lado, se for no celular, parece que está num bar, vai chegar com náusea lá em Daqui. E os irmãos viram a distância, e essa distância ela se torna pequena quando eu sou grato a Deus que me deu tudo que tenho. E Ele vai continuar dando, porque a gratidão gera bênçãos. É natural e não é troca, mas é ser grato. Nós temos aqui casais, famílias que moram mais longe. Então o Wesley, lá em Sumaré, é um rolezinho, mas ele faz questão de estar aqui conosco. Irmão Felipe já está do lado de lá da Bandeirantes, é um pouquinho mais longe. Tem dia que ele vem com o patinete elétrico. Às vezes na escola dominical tem um dia que ele chegou com um patinete elétrico aqui. Acho que deve ter desistido, porque vai a 20 por hora, até chegar lá, né, Felipe? Já morreu de fome. Mas ele já veio de patinete para a escola dominical. E foi bênção, e é bênção, ele está aqui. Não é só o pessoal que mora perto. E com esse trabalhar que nós estamos planejando, da gratidão, é servir cada dia mais ao Senhor, abençoar vidas, sermos abençoados. Vocês não foram abençoados quando nós batizamos aqui? 8 irmãos? Não é bênção? A gente tem que continuar. Gratidão. Gratidão é um substantivo. Embora seja um substantivo, é frequentemente usado popularmente como uma função de uma interjeição no sentido de obrigado. Então, gratidão abre portas. Gratidão abre portas. Sou grato a Deus por estar aqui. Grato a Deus aos irmãos que têm tocado a vida aqui. Grato a Deus porque nós temos líderes que
tem sido deixado ser moldado e ser treinado e se colocar à disposição do Senhor, ao ponto de que nós tiramos um mês de férias e a igreja seguiu. Frequência boa na escola dominical. Esse corredor me incomoda. Eu não sei o que acontece com esse corredor, mas esse corredor me incomoda. Acho que é por causa do frio da porta aí, né? É bem uma corrente de vento, né? Mas tem dia que tem gente ali, então eu não posso tirar. Mas não te incomoda vazio ali, querida? Não te incomoda? Te incomoda, Paulo? Se tivesse cheio, né? Não seria mais legal? Seria mais interessante? Principalmente o pessoal que está aqui em cima cantando louvor. Que gostoso é ouvir a igreja cheia cantando louvores a Deus. Não é motivo de gratidão? Irmãos, eu sou grato a Deus pelos irmãos que aqui estão. Quando nós chegamos aqui, nós usávamos 4 fileiras, mas eram 2 bancos desses mais antigos e esses 2 aqui. Não tinha nem verniz, lembra? Estava bem triste assim, né? E aí nós ganhamos esta fileira de bancos e aí falou, vamos reformar. Mas eu estou com um banco novo. Agora precisamos de mais 2 fileiras desses bancos aqui. E vamos orar. Vamos orar. Né? E é bênção, é gratidão. E eu sou grato a Deus porque tem aumentado o número de irmãos. Tem aumentado a presença dos irmãos, o trabalhar dos irmãos. E vamos seguir com fé. Então, primeiro é o G de gratidão. Agora o C de colaboração. E eu estou na introdução, tá? A introdução é uma série de mensagens que vai navegando, né, na história, navegando nos assuntos. E aí nós vemos aqui colaboração. É a palavra que nomeia uma ação, um conceito ou uma ideia, ato ou efeito de colaborar. E a colaboração, ela demonstra gratidão. Você é grato, você colabora. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Essa não é uma mensagem sobre economia. Mas contribuir, colaborar, é estar junto, fazendo as coisas. Você imagina, quando nós fazemos as programações, ou estamos no lar, eu estou sentindo a falta de uma coisa. Qual é a próxima bênção no lar? A última era lá no Renildo e acabou por conta de agenda, acabou. Quando que vai ser, né? Depois vem para a irmã Edna. Tá bom? Mas a próxima bênção no lar é lá no Renildo e na Edna. E nós já temos uma programação anual, que é o churrasco lá na casa do Wesley. Já está chegando de novo, viu? Dezembro já está aí, então já vai preparando o bolso aí, Wesley, para receber. Mas nós fazemos, tradicionalmente, todo dezembro, nós fazemos a bênção no lar, lá na casa do irmão Wesley. Gratidão. Gratidão. E aí, quando nós pensamos na gratidão, nós queremos colaborar e estarmos juntos. E a bênção no lar é um reflexo da colaboração. Quando os irmãos vão e lotam a casa para falarmos e cantarmos louvores. Obviamente que não precisa de comes e bebes. Mas os irmãos sempre são desobedientes e a gente chega com um negocinho, um arroz doce, né, Rosinha? Uma canjica, um pão com salsicha. Você faz um negócio assim, né? Mas é bênção. E colaborar é estar juntos, fazendo juntos. Colaborar em oração. Saber que você é fruto de oração da igreja. Não é bênção quando alguém liga para você, manda uma mensagem para você, porque hoje está mais fácil o WhatsApp, né? Irmã Vera, eu estou orando
pela sua saúde. Não é bênção? Você recebeu um recado desse? Certo dia, um irmão me ligou: ô pastor, eu não estou ligando por nada não, só estou ligando para dizer que eu estou orando por você. Poxa, que bênção saber que tem pessoas que oram por nós. Como disse o irmão Rafael aqui, são as orações dos irmãos que nos mantêm em pé, nos mantém firmes. Nós não sabemos, mas Deus age, Ele responde às nossas orações. E colaborar nessa atmosfera espiritual, neste contentamento de estarmos juntos, colaborando, que demonstra a gratidão. A execução. Execução é a palavra que nomeia uma ação, um processo ou um conceito, ato ou efeito de executar. Então, a execução é a prova da disposição em colaborar. Entende que primeiro começa com gratidão. A gratidão te leva à colaboração, que leva então à execução. Eu quero colaborar, então eu vou lá e faço. Eu vou e faço. Vamos lá voltar para o nosso texto. Abra sua Bíblia. Está com a Bíblia aberta ainda aí? Vamos lá. Versículos 6, versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ler. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós e todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir que isto de vós todos, porque vos retenho o meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Então vocês estão agora entendendo por que eu trouxe a questão de gratidão? Paulo era grato aos filipenses pela fidelidade, pelas orações, e também ele fala sobre a questão da colaboração no Evangelho. Então, os filipenses, eles tinham uma característica como os colossenses. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem aqui, eu parei na quinta-feira. Quinta-feira eu falei: olha, eu preciso arrumar um lugar para almoçar, que tenha uma mesa, para eu poder fazer a minha mensagem, estudar, terminar, porque a gente já tem a série, mas eu precisava organizar as ideias no papel. Muito bem, chego lá, vou almoçar, nunca paguei tão caro numa salada. Eu fui num restaurante que começa com Subway e termina com Whey, R$39 uma salada, com 2 proteínas. É um absurdo, mas aí, por que eu fui lá? Eu fui porque lá eu poderia pegar, sentar na mesa e usar a mesa. No restaurante onde eu almoço geralmente, não dá. E aí eu peguei, vou lá estudar. Aonde eu abro? Colossenses 1. Vou lá e faço essa mensagem, que bênção. Agora, eu cheguei à noite em casa para passar para o slide. Quando eu fui passar para o slide, eu falei: certa mensagem em Filipenses, não é Colossenses não. Ou seja, eu tenho uma mensagem pronta, Colossenses, mas não é a série que nós estamos. E a gente tem que refazer. E aí eu vi uma particularidade. Se você ler o livro, o capítulo 1 de Colossenses e o capítulo 1 de Filipenses, eles são muito iguais. Eles são muito próximos nas atitudes de gratidão da vida que Paulo tem para com essas igrejas. Será que nós somos uma igreja que Paulo poderia agradecer?
E aí, falando nisso, continuando, nós falamos sobre a gratidão, a colaboração, a execução e também agora sobre o amor. O amor. O amor é a palavra que nomeia um sentimento, uma emoção ou um conceito abstrato. Isso é a definição no dicionário. Em alguns casos é um imperativo. Por exemplo, quando Jesus diz amar os seus inimigos, aí aqui já foi eu que coloquei. Bom, então em alguns casos é um imperativo. Você tem uma ordem expressa: amai os seus inimigos. E como que pode ser um sentimento? Se Deus manda você amar o seu inimigo, você tem sentimento? Você vai colocar o seu inimigo na sua mesa e vai ter um almoço daquele que você prepara para uma visita, por exemplo, que você faz com gratidão. Você vai lá gastar o dinheiro que você não tinha para poder receber uma visita, e essa visita ser um inimigo. Você não faria isso na sua consciência. Mas o amor é uma decisão, é uma posição. Você decide, você tem o dever de amar o seu inimigo. E amar é querer o bem, por mais que ele te faça o mal. Quando você casou, e no casamento tem aquela expressão que o pastor sempre faz, né? O padre, até no casamento, depende de quem casou, onde casou, né? O pessoal aí que se converteu depois. Você promete amar o seu cônjuge na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, não é assim? Até que a morte separe. Mas como que está hoje em dia? Eu fiz um casamento que está no... Eu não entendo mais o que está acontecendo no casamento. Porque eles decidiram separar, na verdade a noiva decidiu separar, a esposa decidiu separar, mas a gente vê sempre uma foto em rolê junto. Eu não sei se está junto, se não está junto. E hoje em dia é assim, até que o dinheiro separa, até que uma enfermidade grave separa. Mas quem decidiu cumprir a ordenança de Jesus no amor, o pacto do amor, se mantém fiel até que a morte nos separe. Meu irmão, é um desafio. E se você, casado, quiser ser abençoado, vem estudar conosco na escola bíblica dominical. É quinzenal, são 3 meses. São 6 encontros. Nós já temos casais que já estão procurando para fazermos um estudo. Meu irmão, minha irmã, não vai ser aquele estudo que você vai sair falando do problema do casamento, tá bom? O problema do casamento você trata direto comigo e com a Michele. Então, o problema do casamento é particular. Você não vai precisar falar, se expor na frente dos outros casais. Mas esse propósito é de fortalecer os casais na palavra de Deus. Então, venha participar. Talvez aí, cadê o Cristiano? Talvez aí tenha que trocar. O irmão Felipe aí, o superintendente, vai saber se de repente vai ter que trocar a sala do Cristiano, sei lá, na minha sala, e os casais aqui comigo, de tanta gente, né? Irmãos, é bênção. Quantos casais aí poderiam ter evitado tantos conflitos, tanta coisa? Eu não vou falar detalhes aqui, porque senão eu vou estragar surpresas. Mas venha, me procure depois. Eu sou bom. Então, nós vimos aqui sobre essa questão do amor. Mas o amor, ele é reflexo, ele é uma evidência da gratidão. Ele evidencia a gratidão, que impulsiona a colaboração e resulta na execução. Sem amor você não faz. Sem amor você não visita alguém no hospital. Sem amor você não visita ninguém na casa para orar. E a visita não é para ser como aquelas mulheres
como Paulo disse, as tagarelas, que viria de casa em casa tagarelando. Não, é ir a casa para orar. Ia para orar. Fazer a visita de médico. Você conhece a visita de médico? Como que é a visita de médico, Rosinha? Eu vim ver só como você está. É VaptVult. E eu costumo dizer assim, ó, eu vim fazer uma visita de médico. Tá tudo bem? Vamos orar. Fica aí, pastor, não. Tem outras casas para a gente ir. Então, isso demonstra o amor, estarmos juntos. Então, gratidão. Nós precisamos ter gratidão. Nós precisamos ter colaboração, que é o reflexo da gratidão. A execução, que é reflexo da colaboração. E o amorzão. Já que eu estou falando tudo no superlativo, então é amorzão. O que seria um amorzão? Não dá para segurar, né? Não dá para segurar. Então, quando nós estamos unidos, nós podemos tratar disso com naturalidade. Filipenses 1, 3 a 11, então, nós vamos ver, nós já lemos até o versículo 7, agora vamos ler até o versículo 11. Porque Deus me é testemunha das saudades de que vós, que tenho de todos vós, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Por isso que é um amorzão, um amor que cresce, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a gratidão, ela está derramada no versículo 3 que nós lemos: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Isto é ser grato. Será que você agradece quando você lembra de alguém? Eu acho que só uma irmã que lembra, porque é a única que falou amém aí, eu só vi um amém. Não é bom chegar ao domingo e falar: olha, hoje é o dia do Senhor. Quando dá aquela depressão pós-almoço, anjo, do domingo, eu já começo a pensar: segunda-feira já está chegando. Mas o que nos motiva, o que nos alegra é que nós podemos estar juntos, poder olhar cada um de vocês e falar: essa é a minha família. Graças a Deus, quando eu me recordo de vocês. Cooperação, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, incessante. Cooperar no Evangelho é sem parar. Tem aquela musiquinha das crianças? Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, fazer, sempre, sempre, sempre. Quem aqui vai à academia? Tem alguma academia aqui? Ó? Tem uma academia aqui, academia ali. Tem pouca gente academia aí, hein? Academia ali tem que fazer uns exercícios aí, viu? Eu também faço.
exercício mental. Não, eu estou me colocando no pacote de quem não faz. Nós precisamos criar coragem e fazer alguma coisa. Já teve uma convocação que os irmãos não sabem, mas nós teremos o primeiro Bike Babi, que é o passeio de bicicleta. Nós já fomos convocados. E tem um irmão que falou assim: pastor, tem que providenciar uma bicicletinha aí. Obviamente que não é o caminho hard igual do irmão Otaviano. O Otaviano vai lá para Piracicaba de bicicleta, vai, volta, foi para Indaiatuba, se perdeu em Indaiatuba, me ligou, falou: pastor, eu estou numa terra aqui meio perdido. Não, vai ser um caminho mais leve, a gente fazer um passeio ciclístico, uma bicicletinha aí, uma barra forte, uma bicicletinha mais básica, vai dar para fazer. Mas é bom fazer uma manhã esportiva com a igreja, viu, irmão? Fazer uma manhã esportiva, separar, em vez de ser o projeto do povo, fazer uma manhã esportiva com os membros da igreja, com os irmãos da igreja. Montar a rede de vôlei lá, que a Fran cuidar desse negócio pra gente, do vôlei, a Fran curte isso aí, manja do negócio, e a gente fazer a manhã esportiva. Eu lembro quando eu era da mocidade e que tinha manhã esportiva, era muito legal. A brincadeira, fazer, e você exercita. É importante se exercitar, é importante na vida espiritual ter um exercício. Por que eu trouxe essa questão de academia, do exercício, da bicicleta, do esporte? Porque na vida espiritual, no nosso âmbito espiritual é a mesma coisa. Qual é o exercício que nós fazemos para manter a nossa vida saudável? Ou é todo mundo, como é que chama? Sedentário. O sedentário espiritual. Ó, não me responda, mas quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana para ler? Ou você abriu o aplicativo no celular para ler a Bíblia? Entende? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Seguir adiante, ler a palavra, estudar, ter comunhão. E nós só podemos crescer no Espírito se nós meditamos na palavra, porque aqui está a vontade de Deus. O Espírito fala conosco através da palavra. Ele que nos dá o discernimento, a iluminação para entender o que está escrito aqui. Mas se a gente não tem contato, como que eu vou crescer? Entende? Eu preciso estar focado no que me interessa. O pessoal que faz academia porque tem um interesse físico para isso. Não é só estética. A estética também vale, mas não é só estética. É saúde. É saúde. Então, cooperar depende da nossa ação. Depende de querermos, de estarmos prontos, de não sermos sedentários. O irmão Cristiano estava conversando comigo aqui, falando sobre essa questão do estudo da palavra. E nós temos, infelizmente, nas igrejas, aqui não, é só na Igreja Batista Emanuel, lá em São Paulo. Aqui não tem isso, só lá em São Paulo. Mas infelizmente nós temos muitos analfabetos bíblicos, analfabetos dentro das igrejas, que não meditam, que não estudam. Mas aqui não tem isso, é só lá na Emanuel, na igreja que o irmão Rafael e o irmão Elaine vieram lá, né, lá que são membros lá tem, aqui não. Só lá em São Tomé, agora vai ter lá em Portugal, pastor Nilde. Entende? Nós somos irônicos, mas vamos olhar para nós. Eu dou graças a Deus porque essa igreja tem uma escola dominical forte. E os estudos aqui não é um estudo superficial. Não é uma revistinha ali para passar tempo. Sabe aquela revista Passatempo? Coquetel? Os mais antigos lembram da revistinha do Coquetel, hein?
Palavras Cruzadas, Caça-Palavra, era a revista Coquetel. Para quê? Para passar tempo. A escola bíblica dominical não é para passar tempo, é para aprimorar os santos para o dia a dia. Amém ou não? Amém. Justamente para não sermos sedentários. Eu dou graças a Deus porque nós temos mais pessoas de manhã do que à noite. Eu gostaria de ter pessoas cheias aqui de manhã e à noite. Mas é importante notar que os irmãos também estão interessados em aprender. E isso é bom, é louvável. Tem alguns jovens que não podem estar à noite porque os pais não vêm. Será que nós não vamos conseguir alcançar os pais? Tem uma amiguinha da Marcela, Maria. Eu já dei uma missão para a Michele. Michele tem que conhecer a mãe da Maria. Elas conversam bastante, são da mesma sala da escola, né? Então, elas têm bastante interação. Mas o alvo não é trazer o entretenimento para as filhas, a comunhão entre as filhas, mas chegar num relacionamento com mais alguém. E se essa pessoa não for salva? A oportunidade que temos de falar do amor de Cristo. Nós temos orado para que no futuro nós tenhamos uma célula, um pequeno grupo. Eu prometi para os irmãos que não ia falar célula aqui, eu acaba soltando, né? Um pequeno grupo lá em Garatuba também. Nós iremos ter um aqui na semana e outro lá. E o primeiro protótipo, então, o primeiro vai ser uma casa escolhida e nós vamos fazer o treinamento dos líderes e para poder executar. E a execução agora, Filipenses 1,6, nós lemos a mensagem, então o texto-chave da mensagem de hoje. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, executar não depende de mim, não é com a minha força, mas é aquele que começou a boa obra em vós. Ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. É Ele quem faz em nós, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá saúde, nos dá sabedoria. E o amorzão, versículo 9: isto peço, que em esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. O amor, ele tem que ser racional, tem que entender o que você está fazendo, tem que colocar no coração: eu quero fazer, eu quero amar, vamos amar uns aos outros. Amém, igreja? Amém. E quando nós fazemos isso, temos a gratidão, a cooperação, a execução e o amorzão, vem o crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Amém. Cresça, faça a vontade, seja grato, coopere, execute e ame. Spurgeon disse certa vez o seguinte: você não pode crescer na graça se negligenciar os meios da graça, a palavra, a oração e a comunhão dos santos. Você não pode crescer na graça, crescer no Espírito, se você negligenciar a palavra, a oração e a comunhão dos santos. Meu irmão, minha irmã, mais uma notícia, né? Mais um caos. Certo, irmão, eu vou falar irmão, porque aí pode ser mulher ou homem, tá? A gente não dá nome, mas tem gente que sabe. Chegou, mas pastor Álvaro, é um perigo muito grande os pequenos grupos, porque pode acabar com as orações da igreja na quarta-feira. Ah, é, meu irmão? É? Você vai no culto de oração? Não. Mas que preocupação é essa? É
é presidente do MIC, Ministério Igreja em Célula. Igrejas que já estão com 3 mil membros, 5 mil membros. Por quê? Trabalham nas casas. Qual foi a última vez que você chamou uma pessoa para vir ao culto aqui na igreja e que essa pessoa veio? Qual foi a última vez? Mas se você chamar uma pessoa para ter um estudo na sua casa, vai ficar mais fácil. E esse trabalho nas casas começa ali a fomentar, e as pessoas também têm oração. A Igreja Batista do Centro Pastor Natal parou de ter um culto de oração de quarta-feira, porque é uma igreja central, as pessoas tinham dificuldade de chegar até a igreja, e os irmãos da igreja procuraram o pastor e falaram: pastor, por que a gente não se reúne nas casas? Triplicou o número de irmãos participando de oração, porque a oração não é só aqui. A oração é a união dos santos orando. Entende? Amém. E ali ele ligava todas as luzes, igual a gente que ligava tudo aqui na quarta-feira. Agora a gente está lá no Salão Sônia. Mas eu disse aos irmãos, eu prometi que a gente não vai acabar com o culto de oração aqui. Nós vamos ter os trabalhos nas casas, mas o tradicional vai continuar. Amém? Porque nós precisamos. Eu entendo como o prédio da igreja como uma referência. As pessoas precisam ver a igreja em movimento. Se não tiver gente, como é que vai ver a igreja em movimento? A igreja é silenciosa. Então a igreja tem que ter o silêncio, mas também tem que ter a ação, tem que ter o movimento. Lembra a primeira mensagem que eu trouxe aqui, Rosinha? Igreja em ação é uma igreja em movimento. 2023, né? Há 2 anos atrás, estou completando 2 anos esse mês, hein? 2 anos esse mês. E quando a gente começou a falar sobre isso. Também, John Piper, ele disse o seguinte: quando Cristo se torna um bem mais precioso, a vida de uma pessoa demonstra que existe algo infinitamente mais valioso do que as ofertas mundanas. E quando você tem Cristo como bem precioso, o mais precioso da sua vida, você não se importa com as ofertas do mundo. Você não é o crente açougue. Quem que é o crente açougue? Vive na carne. Né, Rafa? O crente Raimundo. Não, mas é que a gente tem uma história disso. Eu não acho que eu não contei aqui, tem uma história. O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Por quê? Porque não entende qual é o que habita em você, que é o mais precioso. O Rafael, uma vez, ele ficou bravo comigo, ele era da mocidade. Falei: aí, crente açougue, tá na carne, irmão. Nossa, ele ficou bravo. Ele falou para mim depois, aí ele refletiu. Poxa vida. Porque ele estava na igreja, mas não estava, era um período da juventude, e eu era líder dos jovens lá na igreja, e eu fazia sempre essa brincadeira, mas hoje está aí. Líder lá na igreja onde ele está, trabalhando com crianças lá, é bênção. Mas pode ser que se eu não tivesse falado aquilo para ele lá atrás, pode ser que não teria mudado o caminho. Estava focado, e tem tempo, hein? Porque nós precisamos entender o bem mais precioso que nós podemos ter, que não é palpável, não é tangível, é intangível. É o Espírito Santo que nós está. A salvação em Cristo Jesus, isso é o bem mais precioso que nós temos. E aí nós desapegamos. Alguns Nicodemos diz o seguinte: constância não é sobre emoção, é sobre decisão. Escolher a palavra todos os dias, mesmo quando o coração não quer. E o que forma raízes profundas na fé. É o que forma raízes profundas na fé. A constância. Você quer raiz profunda na fé? Seja constante. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. A musiquinha da criança. Sem temer.
distância. Então, o crescimento espiritual, eu não vou ler todos os textos, mas você vai poder anotar as referências e tirar uma foto aí. Crescimento espiritual em frutificação, 2 Coríntios 9:10. Crescimento espiritual em Cristo, Efésios 4:15. Crescimento espiritual em amor, 1 Tessalonicenses 3:12. Crescimento espiritual para a perfeição, Hebreus 6:1. Crescimento espiritual por meio da palavra, 1 Pedro 2:2. Crescimento espiritual por acréscimo, 2 Pedro 1:5-6. E o crescimento espiritual em graça e conhecimento, 2 Pedro 3:18. Você pode tirar a foto aí, para você consultar depois e ser abençoado por esses textos, entendendo que o crescimento espiritual ele é importante, e você cresce, você frutifica, você está em Cristo, você tem mais amor, você é aperfeiçoado, você também pode crescer no espiritual pela palavra, e aí a coisa vai acrescendo a sua vida, e você vai crescendo na fé, crescendo, fortificando a graça, em graça e conhecimento. Nós precisamos de conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, amém ou não? Amém. Nós precisamos para viver essa vida, senão nós não vamos conseguir, nós vamos morrer, nós vamos atolar, vamos ficar parados. É aquela velha história, o cachorro correndo atrás do rabo. Quem já se sentiu assim? E muitas vezes nós acabamos dizer que é o cachorro, ou melhor, o poste mijando no cachorro. Está tudo invertido. Em vez do cachorro regar o poste, é o poste que está regando o cachorro. Não tem como. Na vida espiritual, meu irmão, minha irmã, na vida que nós temos em Cristo, não dá para mudar, não dá para eu mandar em Deus. É Deus que tem que mandar em mim, e Ele manda que cresçamos, e nós precisamos crescer em graça e no conhecimento. Crescimento espiritual, uma nova ótica, o crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter graça e continuar crescendo, crescendo, crescendo. Amém? Possamos ter uma nova ótica. Não é mudar a Bíblia de forma alguma, mas muitas vezes, como eu trouxe na semana passada, aquela imagem toda desfocada, você não consegue ver os detalhes se você está com uma visão errada. Nós precisamos estar com a visão correta. Assim como o irmão Felipe faz os exames de vista aí para saber, esse aqui ou esse? Ou esse aqui está melhor? Eu acho que ele é automático já, né? Ele não quer nem falar, mas ele acaba falando quando está atendendo os clientes, né? É esse aqui ou esse? Para você saber o que está melhor na visão. E nós precisamos, irmãos, estar baseado na palavra. E aí nós temos uma nova ótica, pois ela é que nos dá acuidade visual. Olha, essa palavra é nova, hein? Acuidade visual, hein, Felipe? Para termos um bom resultado, uma boa interpretação, nós precisamos de boa acuidade visual. Você consegue ler o que está lá naquela plaquinha vermelha? Consegue ler? Daqui eu não consigo ler, mas tem uma frase lá no meio. Como você consegue ler? Se você chegar perto e você consegue entender o recado. Vem ser igreja com a gente. Que Deus abençoe.